Então esse é o perigo muitas das vezes de você procurar um sacerdote, querer cultuar as suas entidades, a sua ancestralidade, muitas das vezes sem você ter um preparo, né? Porque muitas são as pessoas que tentam romantizar Exu e Pombogira, né? Seus ancestrais. Mas se os ancestrais são família, né? Eles são seus familiares, né? Uma vez que você sabe quem são seus familiares, existe o que nós chamamos de convivência entre ambos, né? E não é o mar de rosas, né? Nós vemos aí, né, até nós, por exemplo, que temos nossos pais, mães, filhos, né, avós, né? O quão conturbada é a vida quando você tem familiares, principalmente quando esses familiares têm entendimentos e têm, vamos digamos assim, né, uma vivência diferente da sua, né? Então, às vezes, a convivência é um pouco conturbada. Quando você tem Exu e quando você tem Pombogira e esses Exus são seus ancestrais, essa convivência nada mais é do que a mesma convivência que você tem com os seus familiares consanguíneos em vida. Porque Exu e Pombogira são seres que tiveram vida carnal. Ou seja, o entendimento deles é o mesmo entendimento de seres humanos, né? Com algumas exceções. Mas Exu e Pombogira eles não estão preocupados em defender a raça humana. Eles não estão preocupados com esses sentimentos humanos. Tá, mas se eles são meus ancestrais, eles não estão preocupados? Sim, eles não estão preocupados. Uma vez que você tem esse sentimento achando que Exu e Pombogira são o que nós chamamos de guardiões, aqueles, como diz a velha frase, né? Aquele que te guarda não dorme, né? Sim, Exu e Pombogira, uma vez que você traz eles para conviver na sua casa, você vai cultuar eles dentro da tua casa. Então você tem que ter uma postura diferente. A sua casa precisa ser a casa de Exu e Pombogira. Precisa ser a casa deles. E se você não consegue propiciar esse tipo de situação para Exu e Pombogira, provavelmente você vai ter problemas. Como assim, Diego? Vai ter problemas? Sim. Você precisa ter ambientes para você cultuar Exu e Pombogira. Você precisa ter local específico para isso, né? Um local que seja só dele, um local em que você tenha comunhão entre você e os seus ancestrais. E até a sua forma de, né, portar dentro da tua casa também tem que ser diferente, porque você quer cultuar Exu e Pombogira num ambiente em que você é casada e no seu casamento você tem problemas. Num ambiente em que você com seus filhos você tem problemas. Num ambiente em que você com seus familiares você tem problemas. Exu e Pombogira estão ali, estão vendo as suas ações. Então o grande problema é que as pessoas falam: ah, Exu e Pombogira vão me proteger. Se você estiver correta, Exu e Pombogira vai te ajudar. Se você não estiver correta, é óbvio que Exu e Pombogira fazem o que nós chamamos de surra, né? Você vai ter a surra deles. E esse é o grande problema de pessoas que procuram Exu e Pombogira e falam: ah, meu Exu e minha Pombogira são livres, eles não dependem de culto. Sim, não depende de culto. Mas uma vez que você está cultuando eles, você precisa ter um ambiente propício para cultuá-los. A sua casa precisa ser a casa de Exu e Pombogira. Você está levando eles para dentro da tua casa. Então, se você está levando eles para dentro da tua casa, você precisa criar a atmosfera correta para cultuar esses Exus. Então, você precisa ter comportamentos, atitudes condizentes com isso. Porque, como eu disse, você está pegando o Exu e está levando para tua casa. Você está pegando um Exu, uma Pombogira e está levando para sua casa. Então, se você está levando um Exu, está levando uma Pombogira para dentro da tua casa, você precisa ter comportamentos, você precisa ter atitudes condizentes para isso. Não é como as pessoas do culto livre andam vendendo por aí, que eu vou ter Exu e Pombogira na minha casa, tá? Mas se você está com uma vida conturbada dentro da tua casa, dentro da tua residência, o que você acha que vai acontecer com você cultuando Exu e Pombogira? Com esse mesmo comportamento.
um comportamento em que você quer destruir todo mundo, você quer matar todo mundo, você quer, né? Ou, por exemplo, você está levando Exu e Pombogira para dentro de uma residência, para sua casa, e na sua casa você tem pessoas que não são do mesmo entendimento espiritual que o seu. Ou seja, muitas das vezes são, por exemplo, evangélicos. E aí você está levando Exu e Pombogira para cultuar esses espíritos dentro da tua casa, sendo que para os evangélicos, Exu e Pombogira são diabos, são demônios. Você vai arrumar problema, né? Então, quando você quer cultuar Exu e Pombogira na sua casa, o problema não é você saber que eles existem na tua vida. O problema é você criar a atmosfera correta para cultuá-los. E aí as pessoas vão falar, Diego, mas isso aí é um dogma religioso. Então põe Exu e Pombogira numa casa, na sua casa, você tendo problemas com família, você tendo problemas com filhos, problema com o marido, problema com o esposo, problema com a esposa, você vai estar trazendo confusão para dentro da tua casa. Vai estar trazendo confusão para tua casa. Não por causa de Exu e Pombogira, mas porque você está propiciando e está criando uma atmosfera que não é assim. Quando você vai cultuar um sagrado, né, o sagrado, Exu, Pombogira, Orixá, o que for, o ambiente precisa estar propício para isso, para que você alcance o que? Estabilidade espiritual. E se você não está alcançando essa estabilidade espiritual, não adianta você querer levar Exu e Pombogira, não adianta você consultar um sacerdote, não adianta você consultar ninguém para você ficar sabendo quem é seu Exu e Pombogira. Primeiro você precisa se consertar, ter um comportamento adequado a essas questões, ou seja, você precisa se equilibrar. Não é só cultuar Exu e Pombogira, e sim, é equilíbrio. Se você não está equilibrado para você ter Exu e Pombogira na tua casa, não adianta, você vai arrumar problema. Não por causa de Exu e Pombogira, porque você vai ter um entendimento de que Exu e Pombogira, que é o que a maioria das pessoas tem, porque vem de outros cultos aí em que colocam Exu e Pombogira como sendo escravos. E Exu e Pombogira não é escravo de ninguém. Eles não são escravos de ninguém. E aliás, um Exu e uma Pombogira independente, eles são territorialistas. Ou seja, eles vão querer ter o local deles, a casa deles, o local de culto deles, um local de culto que esteja limpo, um local de culto que precisa de manutenções, um local de culto que precisa de ter a atmosfera propícia para você cultuar essas entidades. E aí você só vai aprender essa atmosfera onde? No terreiro. Procurando um quimbandeiro, procurando um sacerdote, procurando alguém que de fato vai te ajudar a criar essa atmosfera para você cultuar o seu Exu e a sua Pombogira do jeito correto, né? Não é só simplesmente assentar Exu e Pombogira, não é só simplesmente pagar para fazer essas coisas, não. É igual eu falo na minha casa. Não adianta você querer ter Exu e Pombogira se você não está equilibrado. Você precisa se equilibrar. E o equilíbrio leva tempo. Você precisa ter um local, você precisa cultuar seu Exu e a sua Pombogira, você precisa ter eles na tua vida para que eles equilibrem a tua vida. Não é para ficar querendo matar os outros, não é para ficar querendo, né? O que a maioria das pessoas querem é isso. É que você faça certas coisas que não devem ser feitas. Que é o quê? Botar Exu e Pombogira dentro de casa. Ah, eu quero arrumar marido, quero arrumar um amor, quero arrumar dinheiro, quero ter uma porrada de coisas. Sim, desde que você tenha uma atmosfera propícia para isso, Exu e Pombogira vão te trazer dinheiro, oportunidades, vão te trazer várias coisas. Mas aí é que nem eu te digo, você não pode interpretar ou entender Exu e Pombogira como sendo escravos seus. Exu e Pombogira são seus compadres. Então trate-os como família e crie o ambiente propício para que isso ocorra. Eles não são bonequinho, não é Pokémon para você ficar, né? Não é cachorro, não é pet. Exu e Pombogira são seres humanos. Deixaram esse mundo e carregaram consigo alguns comportamentos como esses.
Então eles são territorialistas. Eles querem o deles. Simples assim.